Fala turma, beleza? Professor Renato Silva na área novamente e hoje a aula é sobre adição e subtração com números racionais. Então, a gente vai trabalhar com frações e números decimais, decimal com fração e etc, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês 4 exemplos para a gente ficar fera radical. Sem mais delongas, vamos direto para a aula. Olha só, o que nós temos aqui? Menos 7 terços mais menos 5 terços. Olha só, quando a gente vai somar ou subtrair duas frações, a primeira coisa que a gente vai observar é para o denominador. Se eles forem iguais, supimpa, turma, você pode fazer a conta de boa. Olha o que vai acontecer. Você vai conservar esse denominador que é 3, tá bom? Que ele é igual. Show de bola. Agora vamos lá. Você tem menos 7... E aqui você tem que fazer o jogo de sinal. Mais com menos, né? Fica menos. Menos o quê? Menos 5. Igual. Vamos lá. Aqui a gente tem, repete, o denominador que é 3 e eu tenho duas dívidas. No caso, eu vou juntar o 7 com o 5, que vai ficar 12. E como eu tenho duas dívidas, eu vou ter que conservar o sinal de negativo. Agora, turma, presta atenção. O professor Renato Silva desenvolveu um poema para te ensinar o seguinte. Quando você resolver uma conta matemática que a sua resposta for uma fração, você tem que se ligar nesse poema para você finalizar a tua resposta. Primeira pergunta. Se der, olha, o poema é assim, ó. Se der para dividir, dividirei. Se não der para dividir, simplificarei. Se não dá para simplificar, deixa como está. Professor, não entendi. Olha só, a minha fração é 12 terços. Primeira pergunta, ou melhor, primeira frase do poema, dá para dividir? Ou seja, eu posso dividir 12 para 3? Posso. Então, eu dividirei. É 4 e vai ficar menos 4. Ou seja, a resposta do exemplo A é menos 4. Tranquilo? Bola para frente. Não entendeu? Dá pausa e assiste novamente. No exemplo 2, o que a gente já tem? A gente tem um denominador aqui que é 3. Ó, já comecei olhando para o denominador. E o outro denominador que é 2. Já é diferente do exemplo A. Agora que eu já não posso fazer essa conta. Aí vamos parar, botar a canetinha e te explicar outro detalhe. Quando a gente vai resolver operações com frações, tem vários macetes aí na internet, vários professores aderindo macetes, etc. E o livro, qualquer livro de matemática, vai te ensinar pelo MMC. Eu hoje aqui vou te ensinar três maneiras. Eu vou fazer pela regra toma lá da cá, pela regra da borboleta e pelo MMC. Professor, o que é isso? Vamos lá. O item B, o exemplo B, eu vou fazer pelo toma lá da cá. Essa regra foi o professor Renato Silva que deu esse nome, né? Como que é a regra toma lá da cá? Tu pega o denominador da primeira e toma lá, ó. Vai multiplicar a segunda fração em cima e embaixo. E da cá, pega o denominador da segunda fração e vai multiplicar a primeira fração. Toma lá, dá cá. O que vai acontecer aqui? A gente vai gerar frações equivalentes. Ó. 4 vezes 2 são 8. 3 vezes 2 são 6. E essa fração é positiva. Aqui eu vou fazer, né, o jogo do sinal. Mais com menos vai ficar menos. 1 vezes 3 é 3. E 2 vezes 3 são 6. Olha o que aconteceu. A gente tornou, usando o toma lá da cá, os denominadores iguais. Se eles ficaram iguais, você vai conservar esse denominador, que agora é 6. E eu tenho mais 8 menos 3. Isso será igual a quanto? Isso será igual a 6. E eu tenho um saldo de R$8, eu tenho uma dívida de 3. Vai sobrar 5 positivo. Aí vamos para o poema. Minha resposta foi uma fração. Se for possível dividir, dividirei. Se não for possível, simplificarei. Se não dá para simplificar, deixa como está. Posso dividir 5 para 6? Até posso, mas vai dar um número quebrado e não me interessa. Posso simplificar? O que é simplificar? É eu verificar se tem um divisor comum entre 5 e 6 para eu diminuir essa fração. Não.
Quando isso acontece, a gente diz que a fração está no seu estado irredutível. Ela está aqui e não pode mais ser dividida e nem simplificada. Olha o poema. Posso dividir? Dividirei. Se não dá para dividir, simplificarei. Se não dá para simplificar, deixa como está. Olha que poema massa. Chegando ao exemplo C. No exemplo C, eu já vou usar a regra da borboleta, que a regra da borboleta ela é parecida com o tomar lá da cá. A gente vai tornar o denominador igual, só que a gente não vai fazer esse tomar lá da cá. A regra da borboleta seria isso aqui, ó. Você vai fazer uma asa da borboleta na diagonal, é uma multiplicação em cruz, né? Então não tem lado certo para você começar. Eu vou começar por aqui, ó. Então eu vou fazer uma asa da borboleta aqui e eu vou multiplicar. 3 vezes 1 vai ficar 3. Só que como esse 1 está negativo, ele vai ficar menos 3. Agora eu vou fazer a outra asa da borboleta aqui, ó, nessa outra diagonal. E vou multiplicar 2 vezes, ou melhor, 4 vezes 2 ou 2 vezes 4, tanto faz. Será 8. Como esse 2 está negativo, ele vai ficar negativo. E agora eu vou fazer a cabeça da borboleta aqui embaixo e vou multiplicar 3 vezes 4. Será 12. Está vendo? O denominador ficou único, ficou igual. E agora, aqui em cima, o que nós temos? O denominador é 12, certo? Que é o MMC, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4. E eu tenho duas dívidas, 3 e 8. Eu vou juntar essas dívidas e como ela é uma dívida, vai ficar negativo. Olha o poema. Se der para dividir, dividirei. Se não der para dividir, simplificarei. Se não dá para simplificar, deixa como está. Posso dividir 11 para 12? Até posso, mas não me interessa que vai ficar quebrado aqui. Existe algum divisor comum entre o 11 e o 12? Não, então deixa como está. Essa fração ela já está irredutível. Tranquilo? Olha aqui o exemplo D. O que nós temos? Nós temos uma fração, outra fração e temos o número decimal. O que é conveniente aqui para a gente? Transformar esse número decimal em uma fração. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui o 1/4 mais 1/4. Aqui eu já vou fazer o jogo de sinal, menos com menos vai ficar mais 2/3. Aqui também eu já vou fazer o jogo do sinal, mais com menos vai ficar menos. Agora, olha o detalhe. 0,6, esse número aqui a gente lê décimos, porque quando você tem um número com vírgula e eu só tenho uma casa decimal, é porque eu tenho décimos. Então, eu tenho 6 décimos. E 6 décimos é 6 sobre 10. Então, olha só, eu tenho essa conta para resolver e os meus denominadores são diferentes. 4, 3 e 10. Nesta situação, não é interessante para mim aplicar o toma lá da cá, porque o toma lá da cá é interessante quando eu tenho duas frações. Não é interessante usar a regra da borboleta, porque a regra da borboleta é interessante também quando eu tenho duas frações. É um macete. Poderia fazer por MMC, que é a regra padrão que tem nos livros de matemática. Então, agora aqui, a gente vai mostrar a regra padrão. Eu vou ter que calcular o MMC. Aí a turma ensina esses macetes porque é mais rápido. Então, assim, se eu tenho uma saída mais rápida para fazer, eu não vou ficar no MMC, certo? Então, só que aqui agora, a gente vai ter que fazer o MMC. Vamos dividir aqui o nosso quadro A4, né? Nosso quadro A4. Aí, olha o que vai acontecer. Então, a gente vai calcular o MMC. Para quem não lembra o que é MMC, é mínimo múltiplo comum. E eu vou colocar os números em ordem crescente. O 3, o 4 e o 10. Quando a gente vai calcular o MMC, é uma divisão, uma fatoração que a gente tem que fazer. E essa fatoração, ela tem que ser feita por qual tipo de número? Por números primos, né? Tem que ser pelo número 2, 3, 5, 7, 11, continua. São os números primos, né? Eu acho que você já estudou isso. Então, vamos lá. Então, olha só. Se tiver algum número que dá para dividir para 2, a gente vai começar pelo 2 que tem. Então, ó, o 3 não dá para dividir para 2, vai repetir. O 4 dividido para 2 será 2. E o 10 dividido para 2 será 5. O 2 ainda pode ser dividido por 2, então a gente vai repetir. O 3 não dá, repete. 2 dividido por 2, 1.
e 5 não dá para dividir para 2, vou repetir. O 3 e o 5, eles são números primos, ó, eles estão na relação, então tem que ser dividido por eles mesmos. Então, agora eu vou dividir por 3, ó, porque 3 tem que ser dividido por 3, será 1. Aqui já chegou em 1, e o 5 não pode ser dividido por 3, repete. E o 5 tem que ser por ele mesmo, né? Então, aqui, 1, 1 e 5 por 5, 1. Tá escutando o barulho da canetinha? Massa, né? Terminou a fatoração, você vai pegar esses termos e vai multiplicar, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Então, 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12 e 12 vezes 5 são 60. Então, o MMC de 4, 3 e 10 é 60. Aí você vai vir aqui, vai colocar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e agora você tem que fazer a seguinte brincadeira. Pegar esse 60, dividir por cada denominador e multiplicar pelo numerador, certo? Então, vai ficar assim, ó, 60 dividido para 4 será 15. 15 vezes 1 vai ficar 15 positivo. 60 dividido para 3 são 20. 20 vezes 2 são 40, mais 40. Menos 60 dividido para 10 são 6. 6 vezes 6 dá 36. 36. Igual. Vamos continuar com 60. E agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho dois saldos, o 15 e o 40. Eu vou juntar esses dois saldos, que vai ficar um total de 55, e vou tirar 36. Igual. Então, colocando aqui embaixo. Então, ou melhor, vou colocar aqui na frente. Ó. Então, vai ficar o 60 aqui, tá bom? Aí, olha só. Se eu pegar o 55 e tirar 36, vai ficar 19. Mais 19. Aí, aqui o velho poema. Se der para dividir, dividirei. Se não der, simplificarei. Se não der para simplificar, deixa como está. Se eu quisesse dividir essa fração, vai dar um resultado quebrado. Vai dar 0,31666. Dá para simplificar? Tem algum divisor comum que eu consiga dividir o 19 e o 60? Não, então deixa como está. A gente fala que a fração ela está no seu estado irredutível. Tá bom, turma? Tranquilo? E aí, a gente vai pegar carona com a aula e trazer a continuação, que agora são operações com números decimais, que também são racionais, certo? Então, a gente tem várias situações aqui, então, só preparar aqui, ó. Então, agora a gente vai trabalhar com números com vírgula. Então, sem mais delongas, olha só. Trabalhar com números com vírgula é só você armar a continha obedecendo às casas decimais. Então, eu tenho 0,5 mais 1,3. Então, eu vou fazer a soma desses números. Então, 5 mais 3 são 8 e 1 mais 0, 1. Então, a resposta aqui é 1,8. Tá bom? Tranquilo, viu como é simples? Só tem alguns detalhes aqui nesta aula que você tem que se relembrar. 1,4 menos 1,3. Então, você vai armar vírgula embaixo de vírgula. E agora eu tenho uma subtração. 3 menos 4 vai ficar 1. E 0, ou melhor, e 1 menos 1, 0. Então, a resposta aqui é 0,1. Tranquilo? Olha o item C. Cuidado no item C. Nós temos 3,8. Se ele não te apresenta sinal, é porque ele é positivo. Menos 1,5, menos 0,2. Neste caso, você primeiro vai trabalhar o 3,8, que é positivo, e o 1,5 é negativo. Mais com menos é menos, então você vai fazer uma conta de subtração. Vou tirar 5 de 8, vai ficar 3. Vou tirar 1 de 3, vai ficar 2. Agora, olha o detalhe. Esse 2,3, ele é negativo ou positivo? Observa. Quem é que tem maior módulo? Então, é o número positivo. Então, essa resposta é mais 2,3. Desse resultado que me restou, do mais 2,3, eu vou tirar o 0,2. Menos 0,2. Vou tirar 2 de onde tem 3, vai restar 1.
e vou tirar 0 de onde tem 2, vai continuar 2. E isso vai ficar positivo porque aqui tem maior módulo, tá bom? E a resposta disso é o quê? Mais 2,1. Tranquilo? Olha o item D. Cuidado no item D. Ó, você tem dois números negativos, você tem duas dívidas, então eu vou armar isso aqui assim, ó, menos 0,64, menos 0,28, chão da conta. Cuidado aqui, ó, menos com menos a gente aprendeu que é mais, mas esse mais é para que você tem que juntar. Só que quando eu tenho dois números negativos, eu vou juntar eles dois e vou conservar o sinal de negativo. Então, ó, 4 mais 8 serão 12, eu vou colocar uma reserva aqui, 7, 9,0. E eu vou repetir o sinal de negativo porque eu tenho duas dívidas, eu estou juntando o total da minha dívida, que é menos 0,92. Ok? Cuidado no item E. Muitos alunos no item E armariam essa conta colocando 2,91 em cima, porque ele está percebendo que ele aqui está em primeiro lugar, mas você tem que colocar o que tem maior módulo. Maior módulo é o número maior, certo? A gente desconsidera os sinais, tá bom? Então, quem tem maior módulo é o 3,7, que ele é um número positivo, menos 2,91. Se você colocasse o 2,91 em cima, o seu resultado ficaria errado. Então, olha só, eu vou tirar 1 de 7, vai ficar 6. Agora aqui, ó, eu não posso tirar 9 de 0. Esse 0 ele vai tornar-se 10 porque você vai pegar 1 desse 3. Então, eu vou tirar 9 de 10, vai ficar 1. E eu vou tirar 2 de 2, vai sobrar nada. Agora, presta atenção. Esse 0,16, ele é negativo ou positivo? Quem é que tem maior módulo? O 3,07. Então, esse resultado é positivo, certo? Então, é mais 0,16, tá bom? Olha o exemplo F, seria a mesma ideia, ó. Tá vendo esse 11,05? Se ele não te apresenta sinal, é porque ele é um número positivo. E o 13 ele é negativo. Mas quem é que tem maior módulo? É você desconsiderar o sinal. Quem tem maior módulo é o 13. Então, eu vou colocar o 13 em cima. E o 11 eu vou colocar embaixo, 0,05. Aí você fala assim, como é que eu faço essa conta? Você vai preencher aqui as casas decimais do 13 com o número que está faltando, que são os zeros. Aí, esse 13 ele é negativo e o 11 ele é positivo. Então, sinais diferentes você tem que subtrair. Olha só aqui agora, eu vou até trocar a cor da caneta para tu entender. Ó. Como é que eu vou tirar 5 de 0? Não pode. Aqui é 10. Como que é 10? Porque você tirou um desse 0 aqui, que ele já era, ele era 10, porque eu peguei um aqui do 3 e ele ficou 9. Então, eu vou tirar 5 de 10, vai ficar 5. Eu vou tirar 0 de 9, vai permanecer 9. E aqui só ficou 2, porque eu tirei 1 para formar 10. Desse 10 eu tirei 1 para cá e ele ficou 9. E agora eu vou tirar 1 de 2, vai ficar 1. E 1 menos 1, 0. E a vírgula vem para cá. Aí, eis a questão, né? Então, a resposta aqui é 1,95. Esse 0 aqui você pode desconsiderar. E aí, esse 1,95, ele é o quê? Quem é que tem maior módulo? É o 13. Então, menos 1,95. Beleza? Moçada, curtiu a aula? Beleza? Então, deixa aquele like para fortalecer o canal, para que a gente possa continuar gravando aula para vocês. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam libertar-se, porque o conhecimento liberta. E até a próxima aula. Se tu ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal do professor Renato Silva, tá bom? Para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos novos toda semana e ativa o sininho das notificações para você ser notificado quando chegar um vídeo novo, tá bom? Até a próxima. Fui!